E aí, pessoal, esquentou de vez a questão dos reforços no Grêmio. O que se diz logo depois da vitória e o que se diz agora? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. O Grêmio venceu Vitória e encaminhou vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Joga na semana que vem com Vitória para cumprir tabela. Essa é a grande notícia dentro do campo na noite de ontem. Se prepara sim para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Bragantino, colocando uma série de novas situações para a gente considerar dentro do campo. Mas fora do campo, que é o motivo deste vídeo aqui, é um agito só. Por quê? Ontem, no final da noite, surgiu a informação de que o Grêmio está na Itália. Wagner Martins disse que o Grêmio está na Itália para buscar Hernani, volante ex-Atlético Paranaense, hoje pertence ao Parma. E aí? Diz também que o Grêmio está na Itália para vender. E aí surge a grande dúvida. Fui atrás de todas as informações possíveis nesse momento. E existem sim rumores. Quem está na Itália? O CEO do Grêmio. Isso mesmo. O CEO do Grêmio está na Itália negociando situações. O presidente do Grêmio ontem na coletiva confirmou Carlos Amodeu na Itália. Mas não disse exatamente para quê. A minha questão, bem na hora que saiu isso, foi: o CEO estaria indo para contratar ou para vender? Já que as duas informações surgem. Como é o CEO, eu imagino que seja para vender. Se fosse o executivo de futebol, eu imaginaria que ele tivesse ido para comprar. Mas não. É o homem, o executivo máximo do Grêmio, muito mais vinculado à parte de finanças e administração do que propriamente ao futebol. Por isso eu imagino muito mais a venda, neste caso específico, do que a compra. Hernani é um ótimo nome. Hernani realmente é um nome que encanta neste momento, porque sai do óbvio, é um jogador ainda abaixo de 30 anos, que chega jogando titular absoluto aqui. Eu lembro muito dele jogando ao lado do Otávio no meio-campo do time do Atlético Paranaense. Muito bem, uma linha de 2 volantes. Mas ontem, o presidente Romildo me botou uma pulga atrás da orelha, quando ele disse que não é tão volante que o Grêmio quer. Queremos meio-campistas e atacantes. Estamos trabalhando fortemente, isso ele disse na coletiva, para se conseguirmos concluir alguma situação que possa atender ao treinador. Porque jogadores que possam interessar já estão diagnosticados e alguns já contatados. Ele fala sempre no plural. Pareceu, pelo que ele disse, mais de 2 jogadores. Atacantes, meio-campistas. Então, dentro dessa realidade, me parece que a gente pode começar a imaginar algo assim. No que representa as vendas, eu ouvi primeiro que o Sassuolo estaria em final de negociação com o Matheus Henrique. Mas ouvi também que o Sassuolo tem interesse em Rua. O negócio giraria para o Grêmio em torno de 20 milhões de euros os dois. Se isso é verdade ou não, eu ainda não consegui confirmar. Eu sei que existem negociações muito avançadas com o Matheus Henrique. Com o Juan, eu não consegui confirmar. Mas, lembrando, o Grêmio tem que agregar. Como o presidente fala em meio-campistas, em atacantes, eu não imagino que o Grêmio vai vender o Juan agora. Porque se o Grêmio vender o Juan agora, o Grêmio tem que buscar zagueiro também. Nós estamos com dificuldade na zaga. Clara dificuldade. E Juan está muito bem. Seria uma pena vender. Então, fico ainda com a informação mais forte, que é de Matheus Henrique. Vamos pensar na única venda de Matheus Henrique. Não vamos falar no Juan ainda. E aí vamos para os reforços. Surgiu o Júnior Urso. Ontem, o presidente meio que descartou essas contratações de jogadores acima de 30 anos. Praticamente descartou. Olhem só.
Sobre o perfil de reforço, nosso perfil de jogador que chega em condição de titularidade, não estamos trabalhando a ideia de um jogador para compor grupo, estamos trabalhando a ideia de ter jogadores que possam disputar posição imediatamente. Olha agora, o que importa é que tenhamos um perfil de jogadores com boas condições técnicas, físicas e em idade preferencialmente média na faixa de 25, 26, 27, 28 e 29. Isso cria, sim, um corte para aquele modelo de jogador que entra Júnior Urso, que entra Luiz Adriano, que entra o próprio Paulinho, que eu acho que sai porque é um jogador de outro nível, jogadores acima de 32. O presidente cortou ontem. Também não estamos trabalhando muito a ideia de que se não tiver um jogador com 30, 31, 32 em condições plenas e absolutas, ele deixa aberta a porta para se vier um jogador de 30, 31 ou 32, ele cita a idade. O Luiz Adriano, por exemplo, está totalmente fora disso. Todo mundo falou, Luiz Adriano aqui, Luiz Adriano ali, está fora disso. Os outros não. Quando ele fala atacantes, me surpreende, por exemplo, que o Roger Guedes não entrou nessa disputa, como o próprio presidente tentou negar que o Grêmio não chegou nessa discussão. Porque esse se enquadra nessa questão aqui. Então as situações borbulham, o ambiente borbulha. O que nós, e aí fala do anímico e da necessidade do Grêmio reforçar, o que nós precisamos é recuperar a confiança, a autoestima e o futebol. Fechar novamente um bom time. Um time conjugado, que tenha início, meio e fim. O presidente preocupado com o momento, né, e como o Grêmio está fazendo isso. Nós vamos hoje, durante o dia, trabalhar exatamente em cima dessa informação. Hernani, Matheus Henrique. Uma troca, entre aspas, vinda da Itália. Nós buscamos do Parma e entregamos para o Sassuolo. O negócio é um negócio valorizado. A gente sabe, por exemplo, que o Hernani tem mercado na Itália. Inclusive outros times da Itália querem o Hernani. E que o negócio por si só não é simples. Agora, que a gente precisa entender que o Grêmio começa a se movimentar, começa a se mexer para tentar reforçar em outra linha, em outro aspecto, não tenho nenhuma dúvida. Então, em cima dessa realidade é que a gente vai trabalhar. A ida de Matheus Henrique, essa sim me parece definitiva. O CEO não sai daqui para comprar, o CEO sai para vender. E essa é uma lógica que, pelo menos, indica até mesmo dentro das atividades que o Grêmio desenvolve. Me parece que é por aí. Então, acho que antes mesmo de sair a negociação envolvendo Hernani, vai sair a negociação envolvendo Matheus Henrique. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.